De volta ao programa Giro ABC, hoje entrevistando o vereador Éder Xavier, o combatido Éder Xavier, meu amigo. Bem-vindo ao nosso programa, Éder. Satisfação enorme estar aqui com você, Denis, e com os teus, aqueles que te acompanham no Giro ABC e no programa de televisão. Éder, você me permitiu, nos bastidores, fazer algumas provocações. Então eu vim aqui ávido por provocá-lo, tá? Primeiramente, vamos falar assim, existe uma tênue película que separa o amor do ódio. Perfeito. O nosso prefeito foi eleito com uma larga margem de 64% dos votos. 64% dos votos, e parecia ser uma unanimidade. Nesse período aí, 3 meses e meio, eu também vivo a cidade, tenho percorrido para a cidade, muito rapidamente a sua imagem foi colocada em prova, né? Já foram questionados, tem uma série de questionamentos na mídia mesmo. A que você atribui efetivamente essa situação? O que você pensa a respeito dessa situação? Meu amigo Denis, e você é de São Caetano do Sul, que realmente é uma cidade pequena, né? Quase todos se conhecem. 15 quilômetros quadrados. Quarto menor município em extensão territorial do Brasil, o penúltimo de São Paulo. Então, nós nos conhecemos, principalmente aqueles que formam opinião em São Caetano do Sul, o resultado é isso. Foram 8 anos de combate, vamos dizer, a céu aberto, combate violento. A administração passada vinha materializando seus ideários administrativos sob o signo do PTB, partido político, e da cidade, do maior IDH, a cidade maravilhosa, a cidade de primeiro mundo, etc, etc. Eu, há muito tempo, que eu nasci em São Caetano do Sul, nasci aqui, na Rua Taipas, no número 611, na Vila Barcelona. Somos conterrâneos. Conterrâneos. E vem numa discussão de que isso tudo é uma grande falácia. Porque não adianta ser IDH maravilhoso, renda per capita de alguns milionários da cidade, famílias tradicionais que se projetaram no cenário da economia nacional. E isto não tem nada a ver com a realidade do povo de São Caetano do Sul. Eu sustento há muito tempo de que a cidade de São Caetano do Sul, no sentido de entrega dos serviços públicos, cabe bem dentro de um ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E isto há muito tempo. Mas ao aprisionamento da mídia, da comunicação, deitando louvação a todos aqueles de 30 anos do PTB, criou uma coisa não verossímil, uma inverdade. Eu venho lutando, como já disse, para que isso não acontecesse, não se continuasse se materializando. Então foram 8 anos do jornal A Trombeta, A Trombeta não o jornal comercial, a ASEAN. Então uma luta muito grande na rua, contra os poderosos que estavam no poder. A cidade acompanhou. Então, é natural que agora que eu tenho um mandato eletivo de vereador, haja uma cobrança muito intensa. Isso é natural. Porque você teve um período aí desses 3 meses e meio... 4 meses. 4 meses, você teve um período de embate, vamos dizer assim, para que as coisas realmente fossem, na verdade, se constituíssem numa mudança, que foi a esperança de todos nós. Então, né? 30 anos de por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E então, agora, com o mandato, como disse, há essa cobrança. Né? Qual é o teu posicionamento? Nós fomos à rua junto com o Paulo Pinheiro, Otávio Kahn, o Éder Xavier, poucos partidos, o Éder Xavier do PCdoB, o Otávio Kahn, a Eliana Volpatti, só esses partidos. Que estavam juntos. Que estavam juntos, mas que já vinham fazendo uma certa oposição há algum tempo à administração passada. O Paulo Pinheiro estava lá, aqui não estamos falando nem a favor nem contra o Paulo Pinheiro, estamos falando de história com H, não história com E, de conversa política furada. Ele estava lá. São fatos. Estava lá, são fatos reais. Então, nós fomos para a rua para pregar o seguinte: mudança. Existe uma ideia de que as pessoas comentam assim, as urnas dão uma sugestão para o administrador, as urnas falam alguma coisinha lá
Nada disso. As urnas mandam, determinam, é quando o povo se manifesta. Não é como um síndico de um prédio que você elege ele hoje, amanhã você tira. Dá um cheque em branco em relação ao mandato para 4 anos. Sim. E a proposta que nós levamos na rua, e a esta proposta que nós já fazíamos, como a única, Éder Xavier, a Trombeta e um grupo de pessoas, foram as únicas oposição ao seu Auríquio, ao PTB. Sofremos processo, fizemos processo, temos processo até hoje. Uma luta danada. Então o Paulo veio se filiar à ideia de oposição que nós fazíamos. Não é nós que fomos para o Paulo Pinheiro que veio para esta ideia, não é para o Éder, para a ideia de mudança. E fomos pregar isso na rua. Dentro do bojo da oposição estava exatamente a bandeira da mudança. A mudança. E as urnas determinaram mudança total. Agora, não é o que a gente vê hoje no governo. Isso. Mas é um período de 4 meses. Então, neste período, eu estou o quê? Me posicionando, falando, cobrando, por exemplo, o caso de CPI da dívida. Não entendo que... Como que está hoje a situação da CPI? Não entendo justamente que nós devemos hoje não cumprir aquilo que nós fomos propagar na rua. Por exemplo, o que mais nós falamos na área de saúde era o tal, aquele ressonância magnética. Agora, o que nós estamos vendo hoje? 8 milhões de contratos com os Cavassani, 15 milhões, 14 com a Ensins. Há uma situação, precisamos analisar, não fazer uma crítica, porque às vezes são necessárias coisas, não vamos aí fazer crítica, mas existe uma série de coisas que estão acontecendo que nós precisamos abordar em profundidade para, por exemplo, nenhum processo que eu movimentei contra o seu Auríquio ou contra o passado não tinha fundamento, senão estava na cadeia, porque eles têm muito poder para perseguir quem estava sendo oposição. Então hoje também cabe a mim, que vim fazendo oposição ao grupo que nós estamos juntos. Uma oposição com substância. Com substância. Se eu fiz isso no passado, hoje que apoiei esse governo, não posso aí falar qualquer bobagem. E a cidade, como disse, é muito pequena e as coisas correm. E nós vamos acabar, até pela vibração mental, prejudicando aquilo que é a necessidade de mudança em São Caetano do Sul. Então, por exemplo, caso que você pergunta da CPI, nós queremos saber essa dívida, não podemos ficar desculpando tudo, não tem remédio, não tem isso, corta a árvore, faz tudo quanto é coisa errada em nome da dívida. Então eu sou um lutador a favor da CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito, para não acabar em pizza. Entendi. Para não acabar em pizza. Então nós estamos aí numa comissão. A CPI está em andamento. Está em andamento. Eu penso que já na próxima sessão da Câmara, é bem possível que a gente venha abrir a CPI. Agora uma coisa certa. Eu sustentava a tese de uma CPI de toda a dívida, de quase 300 milhões. Ora, não falamos da autarquia. Imagine você, cidadão de São Caetano, 300 milhões aproximadamente de dívida apontada pela administração Paulo Pinheiro, que veio lá das outras administrações. Nós temos hoje uma ideia de que existe, é muito difícil levantar esses dados. Não é fácil. 120 milhões de precatórios, são 420 milhões de dívida. Se nós formos verificar também outras dívidas das autarquias, 500, 600 milhões de dívida. Você vê, Santo André tem um orçamento previsto de 2 bilhões e 700 milhões. Deixou lá 100 milhões de dívida, o Grana ficou muito bravo com o Aidan. Isso sempre estava nem 4%, 5%. Agora em São Caetano, 50% de uma arrecadação. Nós não vamos pagar nunca essa dívida. Não, o Paulo não vai conseguir fazer nada. Então eu penso que proporcionalmente é muito grande. Então nós precisaríamos abrir, de verdade, fazer a CPI para saber se ninguém está falando de fazer calote, não pagar dívida. Eu não sustento essa tese. Quem fala isso são pessoas que fazem politicagem barata. Vamos pagar a dívida. Mas se tem 800 milhões julgado, irregular e ilegal, pelo Tribunal de Contas, se os mesmos técnicos que estão envolvidos nos dois valores, um apresentado pelo Auríquio e outro pelo Paulo, se há discrepância nas contas que foram apresentadas, por exemplo, com a Fundação ABC, no momento era 40 milhões de dívida, depois era 20, depois era 18, depois voltou para 40, se está tendo tudo isso, por que nós não podemos fazer aquilo que o Serra fez em São Paulo? Ele assumiu a Prefeitura de São Paulo, 10 milhões de habitantes, os problemas, não era só 150 mil pessoas, e ele mandou tudo para a Justiça resolver. O Serra assumiu depois da Marta Suplicy. E não parou São Paulo, não aconteceu nada. Então não é dar capote, não pagar ninguém, essas coisas todas. É simplesmente por esses indícios no Tribunal de Contas, etc., e pela divergência que há entre os mesmos técnicos do Auríquio que ficaram no governo Paulo, que nós teríamos que abrir a CPI. Então, eu pensava em fazer a CPI da dívida no conjunto. Mas agora, verificando documentos na comissão mista que foi formada, foi formada por um ato muito interessante, prático da senhora Gica, que é a filha do Paulo, que está lá no governo, né? Então ela teve essa ideia que uma comissão
de 4 membros do Legislativo e 4 membros do Executivo. Então, então agora isso já está dando fruto, essa ideia foi boa. Não é subserviência. Eu não sou, quero até registrar, que eu não sou escravo de Paulo Pinheiro, de Gica, de família nenhuma dessa história. Eu estou vinculado à ideia da mudança. É isso que eu me vinculei. O Paulo que se vinculou a que nós estávamos conversando, porque o Paulo e que é a esperança de todos os cidadãos. E que foi as urnas que mandaram fazer mudança. Então, isso. Então eu entendia, então não é o puxa-saquismo, eleitor, aqui, ó, presta atenção, olha, eu tenho 60 anos, para falar bobagem, ficar escravo de gente, de pessoas, não estou afim dessa história agora. Por mais que político fala ninguém acredita nada, esse é o meu coração, aí você julga aí como achar que deve. Agora, é assim, eu queria fazer a da dívida toda, mas isso é tanta cor. Olha, você vê, cada contratinho tem 30, 40 processos. São documentos. São 500 mil, qualquer coisinha é uma coisa muito... Extenso. Então, eu queria fazer... E aí, rapaz, imagina abrir uma CPI e ninguém ir para cadeia. Então, nós tudo fomos comprados. Eu já estou sendo comprado já peguei, já me deram milhões para cá, milhões para lá, para mim ficar um pouquinho mais quietinho. A trombeta não está saindo na rua, é porque eu, segundo alguns, que eu tomei dinheiro. Pessoal, vamos ser mais espertos, mas tudo bem. Quero dizer a você o seguinte, então a CPI, por causa dessa comissão que a Gica sugeriu e foi materializada, eu penso que tem que ser assim, de cada setor. Então, é bem possível que na terça-feira próxima, hoje eu não sei quando é que terça-feira, não sei qual é o dia, hoje é dia 6, acho que na próxima é dia 6, acho que é isso. O Baena que está aqui está me dando um barulho de qual é o dia. Então, é bem possível que nós venhamos a votar a CPI dos transportes. A CPI do transporte, que também é da VIP, onde já se viu, o Tribunal de Contas o tribunal julgou irregular o contrato. Quando julga um contrato irregular, porque falta uma notinha, um zerinho, não sei o que lá, qualquer coisa assim, também é exagero. Mas aí não, a licitação foi irregular. Como o agente público só pode, que é o prefeito, assinar um contrato de acordo, estritamente de acordo com a lei, porque o agente público só pode fazer o que a lei determina. Como ele... A lei de licitações. Só que, detalhes, tem que fazer direitinho. Então, lá no contrato, julgado tudo irregular. Então, você vê... Ou seja, ele não tem validade. Não tem validade, ele é nulo. Há uma diferença entre nulidade e ineficácia. Perfeito. Ineficácia não é eficaz, mas existiu. Nulo nunca existiu. Perfeito. Então, o contrato... Então, está sendo transportado milhares de cidadãos sancaetanenses sem as garantias da licitação. Por exemplo, seguro de vida, uma porção de coisas não estão nada existindo. Então, isso já vem há muito tempo, é um valor muito alto, o valor da 3,30, é um valor... E essa CPI já vai... Numa cidade pequena, de percurso pequeno, com todas as ruas asfaltadas, tá certo? Então, é necessário verificar o que está acontecendo. CPI já do transporte coletivo. Goste do prefeito, não goste do prefeito. Esta Câmara, não é só um vereador, mas a Câmara, em geral... Tem que mostrar a que veio. Também tem mudança. Não foi só mudança para o prefeito. Tem que ser uma mudança também do comportamento de subserviência. Chega, vereador de São Caetano, de ficar de 4 para o executivo. Chega. É isso que as urnas mandaram. Perfeito. Bom, doutor Éder, nós vamos agora para um breve intervalinho. Nós vamos voltar a falar desses temas todos e também vamos falar da formação dos nossos secretários. Vamos. Porque nós temos aí também uma série de... Eu adoro falar sobre secretários. Então nós vamos para o intervalo e voltamos já já.